assistencialismo, era uma obra de caridade, eram obras de caridade, e elas que eram efetivamente realizadas, geralmente, pelas primeiras damas de Estado. Então, isso era assistência social no país. A partir da Constituição de 88, é que a assistência social passou a ser um direito do cidadão, e de qualquer cidadão. Por isso que o SUAS é universal, é um sistema único, ou seja, ele é universal no sentido de que a assistência é para quem dela precisa. Então, a primeira coisa que se precisa tirar de mente em relação à assistência social é que a assistência social ela não está dirigida única e exclusivamente, ela não está relacionada única e exclusivamente à carência socioeconômica, à pobreza, enfim. A assistência social está para quem dela precisa. Então, os equipamentos da assistência social, eles são universais, no sentido de que qualquer cidadão ele tem o direito de acessar esses serviços. Então, essa é uma primeira ideia que é bastante importante, porque por aí a gente acaba desmistificando uma série de questões a respeito da assistência social. São categorias do SUAS, 3 conceitos que, para nós da assistência social, são bastante importantes e que são definidoras essas expressões, esses eixos da política de assistência. É o conceito de vulnerabilidade social, risco social e pessoal e violação de direito. Eu vou pedir a paciência de vocês para ouvirem, eu vou ler. A vulnerabilidade social materializa-se nas situações que desencadeiam ou podem desencadear processos de exclusão social de famílias e indivíduos que vivenciam em contexto de pobreza, privação, quer dizer, ausência de renda, precário ou nulo acesso a serviços públicos, e ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, dentre outras. Esse aí é um conceito da Política Nacional de Assistência Social de 2004. Então, quando a gente fala em vulnerabilidade social, a gente não fala apenas, exclusivamente de pobreza. A gente fala também, especialmente, de fragilização de vínculos familiares, que é um fenômeno, eu vou usar as palavras da Maria Amélia Azevedo, quando fala sobre violência contra a criança, é um fenômeno democrático. Não sei se é a expressão melhor, mas enfim, né? Daí a gente tinha que discutir o conceito de democracia, mas enfim. Eu só quero dizer com isso que a fragilização de vínculos familiares, ela pode estar presente em qualquer família, a despeito da classe social, da estratificação social, enfim. Risco social é um outro conceito da política e diz assim: relaciona-se com a probabilidade de um evento acontecer no percurso de vida de um indivíduo ou grupo, podendo, portanto, atingir qualquer cidadão ou qualquer cidadã. Contudo, as situações de vulnerabilidade sociais podem culminar em riscos pessoais e sociais devido às dificuldades de reunir condições para preveni-los ou enfrentá-los. Assim, as sequelas podem ser mais ampliadas para uns do que para os outros. Ou seja, a situação de vulnerabilidade social implica em risco social ou pessoal, que pode levar a uma situação de violação de direito. Então, no âmbito de atuação da assistência social, as situações de risco pessoal e social por violação de direitos se expressam na iminência ou ocorrência de eventos como violência intrafamiliar física e psicológica, abandono, negligência, abuso ou exploração sexual, situação de rua, ato infracional, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar e comunitário, idosos em situação de dependência e pessoas com deficiência, com agravos decorrentes de isolamento social, dentre outros. Então, a vulnerabilidade social implica em riscos que podem culminar em violação de direitos. São eixos estruturantes do SUAS. O SUAS tem, assim como o SUS, como a Maria Cecília estava falando, tem alguns eixos estruturantes. Um dos eixos estruturantes é a matricialidade familiar e outro é a territorialidade. A matricialidade familiar, ela significa que a família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social. Também significa que a defesa do direito à convivência familiar na proteção de assistência social
supera o conceito de família como unidade econômica, mera referência de cálculo de rendimento per capita, e a entende como núcleo efetivo, vinculada por laços consanguíneos, ou não, de aliança ou afinidade, onde os vínculos circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e gênero. Então, a família deve ser apoiada e ter acesso a condições para responder ao seu papel no sustento, na guarda e na educação de suas crianças e adolescentes, bem como na proteção de seus idosos e portadores de deficiência. Então, a ideia da política de assistência social, em qualquer âmbito que seja na proteção social básica especial, que eu vou falar daqui a pouco, é o fortalecimento dos vínculos familiares. Então, isso está presente na política de assistência, seja nos serviços de atenção básica ou especial. Há um outro princípio que também está presente no SUS, e eu tive, alguns anos atrás, a oportunidade de conhecer algumas políticas educacionais, também já transitei um pouco pela educação, e eu tive a grata surpresa, alguns anos atrás, de conhecer essa expressão território, que às vezes é tão negligenciada por nós, né, trabalhadores, enfim, que é a questão do território. O território é uma coisa bastante recente, essa expressão território é bastante recente no Brasil, digamos assim, me corrija alguém se eu estiver errada, se eu tenha lido alguma coisa bastante antiga sobre isso, mas no Brasil creio que é bastante recente essa expressão, mas na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, a questão do território já é uma coisa bastante trabalhada, enfim, a ponto de ter políticas educacionais em Portugal, na França, na Inglaterra, que tratam sobre a questão da territorialidade dos equipamentos da educação. Então, é interessante se a gente pudesse ter acesso a esses estudos, enfim, porque a questão do território, assim como para a política de saúde, também é essencial para a política de assistência social. O território, quando a gente fala em território, a gente frequentemente, muitos municípios, enfim, muitos trabalhadores compreendem o território como a área de abrangência daquele equipamento. Então, da unidade básica de saúde atende que território? Então, quais são os bairros, as comunidades que a unidade de saúde atende? Quais são as comunidades que o CRAS, que o CREAS, né, da política de assistência social atende? Qual é a abrangência? Quando se fala em território, se fala mais do que área geográfica. E é interessante a gente perceber que quem tem mais estudado sobre isso são os geógrafos mesmo, efetivamente. Mas quando eles falam sobre território, eles falam sobre o conjunto de forças que tem naquela região. Então, não é apenas a área de abrangência. Eu trabalho num CRAS, ou eu trabalho numa unidade básica de saúde, as comunidades, o território que o meu equipamento atende, qual é o conjunto de forças daquele território? Como é que funciona aquele território? Quem são as lideranças? Como é o modo de vida das pessoas no território? Eu tive a oportunidade de trabalhar há bons anos atrás num programa que enfim, atende as comunidades do Chico Mendes, do Promorar, da Vila Aparecida. E os meus amigos lá do CREAS Continente que estão aqui vão também dizer que, embora o continente seja, enfim, tenha um CREAS para aquele território, as comunidades que estão lá na região continental, aqui do município de Florianópolis, elas são muito diversas, elas são muito diferentes. E é interessante esse conceito do território para a gente observar que, quando a gente fala sobre vulnerabilidade, violação de direito, violência, com o conceito de territorialidade, a gente deixa de falar sobre a questão intrapsíquica, individual, familiar exclusivamente. E a gente fala que aquela questão de vulnerabilidade, ela também está inscrita naquele território. Aquela situação de vulnerabilidade, de violação de direito, de violência, ela se coloca também por causa do território. Por isso, a política de assistência social, ela orienta que os CRAS e os CREAS conheçam efetivamente o território onde trabalham, as forças daquele território, o modo de vida das pessoas, como é que as pessoas se organizam e vivem, para ela poder efetivamente fazer políticas de prevenção e de atendimento.
existem 2 níveis de proteção social na política de assistência. É a proteção social básica e a proteção social especial. Como eu estou com medo de acabar meu tempo, não sei quanto tempo eu tenho, então eu vou falar mais rapidamente sobre isso, né? Não vou ler, mas enfim. Faltam 5 minutos, então eu estou certa. 6, 7 minutos. Tá ok. Ela foi generosa comigo, me deu mais um pouquinho. Mas, enfim, existem 2 níveis de proteção social na política de assistência, que é a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social básica, o trabalho da proteção social básica é a vulnerabilidade. Então, o equipamento, o carro-chefe da assistência, a Cecília estava falando que o carro-chefe da saúde é a unidade básica de saúde, é isso, né? Na assistência social, o carro-chefe, a porta de entrada, é o CRAS, é o Centro de Referência de Assistência Social, que vai ser falado amanhã, então não vou tratar dele hoje. Mas ele é um equipamento, está localizado nos territórios de maior vulnerabilidade, que o município entende que são de maior vulnerabilidade, e oferece, então, serviços socioassistenciais, e especialmente o PAIF, que é um programa de atendimento integral à família. Lembrando que a matricialidade familiar é um dos eixos norteadores da política. Então, essa é a ideia. Então, o CRAS atende a situações de vulnerabilidade que podem implicar em riscos, como eu falava anteriormente. E a proteção social especial atende situações de violação de direitos que eu já descrevi antes, né? Violência, abandono, negligência, enfim, trabalho infantil, todas as formas de violência. E a proteção social especial, ela então está dividida em 2 níveis de complexidade. A proteção especial de média complexidade e a de alta complexidade. A proteção especial de média complexidade, o carro-chefe dela são os centros de referência especializados de assistência social e o Centro POP. Os centros de referência especializados de assistência social, os CREAS, eles podem ter alguns programas, mas o carro-chefe do CREAS é o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias e Indivíduos, que deve atender qualquer pessoa, qualquer família que esteja em situação de violação de direitos, de violência. Alguns municípios conseguem organizar outros serviços além do PAEF. Por exemplo, em Florianópolis, temos, além do PAEF, outros serviços, como um centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência, que é o CRENV. Temos outro equipamento, que é desculpa, esqueci, é o Serviço de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, LAPSC, que é para adolescentes em conflito com a lei. E nós temos aqui em Florianópolis um outro serviço, é o único aqui no estado, que é um serviço especializado no atendimento ao idoso e à pessoa com deficiência, que está acordado com a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Na proteção social especial de média complexidade, nós também temos o Centro POP. Eu não lembro quantos municípios aqui do estado têm o Centro POP, mas ele é um centro que atende moradores de rua. Então, esse é o objetivo do Centro POP. A de alta complexidade, então, são as casas de acolhimento, é o acolhimento institucional, é a família acolhedora, tem diversos projetos, enfim, o que nós mais conhecemos são as casas realmente de acolhimento. Tem outras políticas, como de família acolhedora, que tem alguns municípios que desenvolvem, Florianópolis ainda não, mas, enfim, está em vias de... e são serviços... Então, a diferença entre média e alta complexidade está na questão do vínculo familiar. As pessoas atendidas na média complexidade são pessoas que estão, ou membros, ou várias pessoas de uma mesma família, que estão em situação de violação de direitos, mas que não romperam com os vínculos familiares, ou seja, estão na família. E a alta complexidade é para aqueles indivíduos que romperam temporariamente ou permanentemente os vínculos familiares e estão em situação de abrigamento institucional ou outra forma de abrigamento, república para jovens, enfim, outras formas de abrigamento. Eu queria encerrar, porque já extrapolei meu tempo, e sei que para quem fala é muito bom a gente falar, né, porque a gente fala daquilo que a gente trabalha,
mas, enfim, tem outras pessoas aqui na mesa e precisam do mesmo espaço. Eu só queria reforçar, salientar a importância daquilo que a Maria Cecília trouxe, que é a questão da intersetorialidade, que é uma questão que discutimos muito na política de assistência. Eu tive a grata satisfação de participar com ela agora recentemente, agora segunda e terça-feira, de uma oficina de mobilização para a elaboração do Plano Catarinense de Enfrentamento ao Uso de Drogas. E a gente trabalhou muito essa questão da intersetorialidade, porque, inclusive, na política de assistência social, diz que as situações de vulnerabilidade e de violação de direitos não são de exclusividade da assistência social, mas também de outras políticas. Então, nós que estamos nos serviços, eu agora no momento estou um pouco afastada, mas assim, aqueles que estão nos serviços, que estão na ponta, que estão ali no cotidiano, sabem da importância de articular os serviços e sabem que o sucesso no trabalho, para vencermos as vulnerabilidades, as situações, enfim, que levam a sofrimento psíquico, usando um pouco aí do termo da saúde, é a questão da articulação dos diversos setores, das diversas políticas. É difícil, né, mas acho que creio aqui que a gente está dando um primeiro passo de muitos que ainda a gente vai ter que tomar para essa articulação. Então, desculpe eu passar um pouco do tempo, mas eu agradeço. Obrigada. Obrigada, Sandra. Você atendeu rigorosamente o tempo. E vamos dar continuidade, então, a Beatriz para discutir a gestão do cuidado nas políticas de educação. Boa tarde a todos e a todos aqui presentes. Eu venho representando a Secretaria de Estado da Educação. Agradeço a oportunidade de, nesse espaço onde se discute a saúde mental e todos os temas relacionados a essa questão da saúde mental, se abre espaço também para se trazer um pouco do que a educação participa desse processo. Na Secretaria de Educação, a minha função específica é na coordenação do programa de educação nos espaços de privação de liberdade. Então, dentro da modalidade de educação de jovens e adultos, a Secretaria de Estado oferta o processo de escolarização básica em 26 unidades prisionais do Estado de Santa Catarina, em 12 centros socioeducativo para adolescentes em conflito com a lei e em 5 centros terapêuticos, onde, então, espaços que abrigam pessoas para tratamento de dependência química. Eu vou me ater nos dados um pouquinho mais voltado aos centros terapêuticos e dentro da oferta de escolarização nas unidades prisionais, a gente tem aqui no Estado um hospital psiquiátrico, um hospital tratamento psiquiátrico, HCTP, e onde se tem a oferta contínua também de escolarização. E aí vou trazer um pouquinho desses dados e comentar um pouquinho a respeito de aonde a educação, então, se situa dentro dentro dessa política e da questão da gestão do cuidado, né, com a dimensão psicossocial. Então, a Secretaria de Estado é a mantenedora desse processo. Dentro da Secretaria, então, tem uma diretoria chamada Diretoria de Educação Básica. Essa diretoria abriga algumas gerências e a Gerência de Educação de Jovens e Adultos, então, é quem assume esse processo de escolarização e de oferta de educação básica. Aqui na Secretaria, na parte central, nas 36 gerências regionais de educação, então, ficam ligadas às unidades escolares que são as responsáveis diretas por essa oferta. Quando eu falo em responsáveis direta, é a contratação dos professores, o cadastramento desses alunos como alunos de educação básica. E essas unidades escolares, então, são chamadas de SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos.
nessa política pública de oferta de educação, nesses espaços de privação de liberdade, dos quais eu me referi aqui, trabalhar com educação implica num processo contraditório, porque um espaço que prevê ou que trabalha com a privação, muitas vezes com isolamento, ofertar um processo de educação que, se efetivo, ele tem que preconizar ou tem que estar baseado no trabalho coletivo. Então, aí mora já a primeira contradição e a dificuldade que a gente encontra de trabalhar com educação nesses espaços, que é um grande desafio posto aos professores e aos gestores, mas, sobretudo, aos professores que fazem o dia a dia desse processo. Nós trabalhamos com a educação na perspectiva do direito nesses espaços, não como benefício, deve ser oferecido só a quem tem bom comportamento, que a avaliação, a análise seja dessa forma. O nosso entendimento é como uma oferta de educação básica como política pública, garantida já desde a Constituição de 88 a todo cidadão, e então na perspectiva da oferta de educação como direito. Trouxe alguns dados, são poucos, a respeito do primeiro semestre agora de 2013. Centros terapêuticos, então, para pessoas que se encontram em tratamento de dependência química, nós atendemos 5 em todo o estado. Desses 5, tem um total de 79 alunos. Esses alunos, de 65 alunos, esses alunos eles estão entre ensino fundamental, séries finais, que era o que a gente chamava de 5ª a 8ª, hoje de 6º ao 9º ano, e ensino médio. E 7 professores. É uma oferta pequena e pontual, a gente reconhece, tem conhecimento e reconhece isso dentro da secretaria, mas nós ainda não chegamos no momento aonde que a oferta possa se antecipar a chegada da demanda na secretaria. Então, esse atendimento acaba sendo, nesses 5 centros terapêuticos, foi por iniciativa dos centros terapêuticos que buscaram lá nas regionais, no interior do estado. Aqui nós temos em Palhoça, temos em Itajaí, Ituporanga, Jaraguá do Sul. E aqui em Florianópolis também tem um local. Mas a iniciativa partiu dessas unidades, dos centros terapêuticos, em buscar essa oferta, e é assim que tem sido feito. Então, a gente ainda não conseguiu chegar ao tempo em que a própria Secretaria de Educação possa já se antecipar e chegar nesses locais para ofertar. Se espera que os centros terapêuticos ou as demais unidades das quais é o programa de oferta de educação, que as unidades cheguem até a Secretaria via gerências regionais ou mesmo as unidades escolares solicitando esse atendimento. Para isso, é fundamental que exista um espaço físico minimamente adequado. Não se faz exigências de espaço físico de sala de aula como para uma outra escola, como para outro espaço formal de escolarização. Que tenha um espaço onde se possa fazer um trabalho coletivo. Se um refeitório improvisado ou outro espaço que a instituição dispõe. E que tenha demanda. Então, dentro disso, se analisa e se atende conforme vai chegando as solicitações na secretaria. Então, hoje é esse o quadro para os centros terapêuticos. Para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que também se faz essa oferta de forma contínua, e no Hospital de Custódia esse processo ele já tem um bom tempo, acho que mais de 20 anos que se faz essa oferta. É um hospital que a gente tem, então, no estado. Na realidade, é um hospital que fica abrigado dentro da Secretaria de Justiça e que, de certa forma, funciona muito semelhante ao funcionamento normal de uma prisão, né? O total de alunos hoje é, em média, né, 31 alunos.
onde 16 nos anos iniciais, naquilo que a gente chama de alfabetização, ou nas séries iniciais do ensino fundamental, 7 alunos nos anos finais, 5ª, 8ª, e 8 alunos no ensino médio. Nesse espaço do hospital, também se oferta os exames de certificação de Enem e Enseja, aqueles que desejam e têm condição de realizar. Então, todos os anos, recentemente, há 15 dias atrás, a gente realizou a certificação pelo Enseja. O Enseja é um exame nacional de certificação pelo INEP, e que certifica os conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória escolar, ao longo da vida, de 5ª a 8ª série, de ensino fundamental, e não prevê uma escolarização anterior. Então, no caso do público atendido pelo programa de educação do qual eu falo, uma das dificuldades é a questão da documentação escolar anterior dessas pessoas, da gente conseguir essa situação para matriculá-los como aluno do ensino regular. E o exame de certificação, o Enseja, e o Enem, que certifica no ensino médio, eles são exames que têm um valor muito importante nesse espaço, porque eles não prevê a escolarização anterior. E aí as pessoas, tendo conhecimento, podem acessar. E é oferecido anualmente, conforme calendário do Ministério da Justiça, e da Educação. Bem, esses são os dados, então, que eu trouxe para apresentar. Eu acho que agora, a partir de agora, vai seguir algumas imagens de produção, de trabalhos elaborados, produzidos dentro desse espaço, dentro desse processo de escolarização e de educação que se oferece nessas unidades. Nós, professores, gostamos muito sempre de ilustrar aquilo que a gente fala, mostrando a produção dos nossos alunos. Então, com a colaboração da professora Rosana, que trabalha há mais de 10 anos no Hospital de Custódia, aqui na capital, foi selecionado algumas imagens para a gente poder trazer um pouco aqui da capacidade criativa, da sensibilidade, do envolvimento das pessoas que são público desse trabalho, sobretudo no Hospital de Custódia, que quando se envolvem num processo de educação, eles têm condição, num ritmo que é um ritmo próprio, que é um ritmo deles, diferente talvez do ritmo apresentado por outros alunos em outras escolas fora desses espaços, mas que não deixa a desejar em capacidade, em poder criativo. Então, vai seguir algumas imagens e depois, no final, a gente encerra com um videozinho também produzido. Então, esse foi um trabalho que eles produziram a partir das obras do Picasso, dentro de sala de aula, foram fazendo a releitura dessas obras e produzindo, e onde houveram algumas exposições aqui pela cidade que a gente pôde ilustrar. Mais um pouquinho. A produção de textos, materiais também, textos que eles produzem. No Hospital de Custódia, ficam as pessoas que, numa condição de cumprimento de pena, se uma pessoa chega ao cumprimento, quando ela chega a um cumprimento de pena, ela é praticamente varrida da condição de valor de pessoa humana da sociedade como um todo. E no Hospital de Custódia, essa condição ela é potencializada ainda pela questão dos comprometimentos de saúde mental e outros comprometimentos que essas pessoas apresentam. Então, envolvê-las em trabalhos de produção de texto, de arte, tem um valor imensamente importante para nós profissionais, mas sobretudo para eles.